Então, vamos. Quem escreve destrava o catavento que lhe indica o rumo da leitura que não explica. Escrever é a pergunta em movimento. Quem escreve liberta ainda mais a liberdade de amarrar as ideias à vontade. Escrever é o tempo todo no momento. Quem escreve aponta o argumento, a entrelinha. A virtude da escrita é ser sozinha, escrevendo a folha em branco que não disse. Quem escreve rebenta pelos polos da alegria, às vezes nem é o nome que queria, às vezes tem o nome de escritor. Boa tarde, parece que já estamos ao vivo, não é isso? Diretamente do nosso canal do YouTube e também do Facebook. Boa tarde a todos vocês que estão nos acompanhando. Eu sou a professora Gisele Novaes, do IFBA, e estou aqui com minha colega, amiga Elane Nardotto, que também vamos juntas mediar esse bate-papo, tá bom? E ela vai dar também as boas-vindas e daqui a pouco a gente apresenta os nossos ilustríssimos convidados e convidada. Fala aí, Elane. Oi, minha gente. Boa tarde. Nosso agradecimento, né? A você, Gisele, que lindeza de abertura dessa live. Uma grande surpresa. Muito bom. E agradecer quem está nos acompanhando, né? Tanto aqui como no YouTube e no Facebook. Agradecer também as pessoas convidadas, né, que estão aqui conosco. Agradecer ao Ivan Bezerra, nosso jornalista, pela produção e confecção dessa live, né, que está sempre aqui nos ajudando nos bastidores. E estamos aqui com mais uma live do Instituto Federal da Bahia, campus Jequié. E, para começar, né, nós vamos fazer uma apresentação das nossas pessoas convidadas, dessas pessoas escritoras, já dando o nosso agradecimento mais uma vez. E eu fiquei, assim, com a linda missão de apresentar a Adriana Maria de Abreu Barbosa, esta mulher escritora. E aí, Adriana e Gisele, né, nós três aqui nesse momento, vamos reavivar nossa memória. Não sei se vocês lembram, mas em 2016, nós tivemos um evento, produzimos um evento, Mulheres na Literatura, né, em que nós dialogamos com 10 mulheres, e a Adriana, além de ter sido uma dessas, ela foi a escritora homenageada, e foi uma lindeza de movimento, né, porque os nossos estudantes, nossas estudantes, nós lotamos um auditório com mais de 200 pessoas, não sei se a Adriana lembra disso, era muita gente, e eles fizeram uma superprodução de uma releitura mesmo de todas as obras lidas e vividas por nós naquele momento. Então, assim, não dá para falar de Adriana sem essa parceria mesmo, né? A Adriana já é a nossa parceira de casa do Instituto Federal, e mais do que isso, uma grande escritora e homenageada também. Mas nem todo mundo conhece a Adriana, e eu vou fazer esse papel aqui de falar um pouquinho dessa escritora. A Adriana é mãe de Gabriel, feminista, carioca, professora plena, nossa, plena, acho isso o máximo, da Universidade Estadual do Sudeste da Bahia,
doutora em semiologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, autora de muitos artigos. A Adriana, ela escreve muito, ela é articulista da revista Cotoxó, e ler os textos de Adriana nessa revista, em outros suportes, realmente é um deleite, né? Eu gosto de escritas em que a gente consegue incluir, democratizar mesmo, e a Adriana, como escritora, ela dá conta mesmo de ampliar o raio mesmo das pessoas que fazem leitura do seu texto. Ela é autora, né, ela é escritora de 2 livros, 2 não, 3, Ficções do Feminino, Práticas de Leitura e Escrita em Língua Portuguesa, em que ela fez a organização. Então, é um texto que há várias mulheres também que estão ali presentes. E tem um livro dela que foi também uma caminhada dela como coordenadora da área de linguagens, né, isso do PIBID, que aí você pode falar um pouquinho dessa sua escritura, Adriana. Então, assim, é uma multiplicidade mesmo de vivências escritoras dessa mulher, que já mora em Jequié, se não me falha a memória, há 13 anos. 13 anos. Né, e trazendo essas perspectivas de pensar a escrita e a literatura produzida por mulheres. Então, é isso. Seja bem-vinda a esta casa, a esta live, Adriana. Sinta-se em casa. Isso. Foi minha professora, é importante dizer, né? E eu vou apresentar para vocês os 2 meninos da live, né? Os nossos escritores, também professores, né? Adriana, professora, Manuel, também professor, e Carvalho Neto, também professor. Carvalho Neto também foi meu professor, é importante dizer, lá pelos anos, não importa quando, mas maravilhoso também, professor. Foi por pouco tempo, eu não lembro a série aí que eu estava. Mestre em literatura, não é isso? Professor da rede estadual também de ensino. E também escritor, né? E aí ele vai falar para a gente hoje, mostrar seus livros, falar um pouco sobre eles, né? Que às vezes a gente às vezes não conhece as preciosidades da nossa própria cidade, né? E é tão importante conhecer e saber. E temos também o professor e escritor José Manuel Ribeiro, né? Que também trabalha com adolescente, trabalha com a juventude. Estou conhecendo agora com vocês, mas já ouvi falar muito bem, inclusive, do seu livro, né? E ele também vai mostrar para a gente seus trabalhos como escritor, e é professor, acho que de filosofia, né? Mas também é formado em letras, não é isso? E aí eles mesmos vão falar para a gente sobre cada obra deles, sobre as especificidades de cada um. E Elane vai começar explanando aí para a gente qual seria o nosso primeiro ponto aí desse bate-papo. Bom, eu estou aqui abrindo o arquivo. O bom da live é isso, é que a gente faz tudo ao vivo. Bom, na verdade, é importante, né, quando a gente fala de escritura, quando a gente fala de escrita, né, e escrita e leitura, né, como algo que está tudo ali interrelacionado, a gente sempre, de certa forma, busca uma memória. Quem escreve busca uma memória, quem lê também busca uma memória, é sempre esse diálogo mesmo, né? E aí, a primeira ponto, né, de discussão, eu acho, né, bacana para pensarmos aqui, é que cada pessoa aqui, escritora, né, falasse um pouco dessa memória. Onde está a sua memória? Né, onde está essa busca mesmo para se pensar na construção da sua escritura, seja ela qual for, literária ou não. Então, vamos lá. Começamos por quem quiser. Vamos na ordem alfabética, aí fica claro quem vai, né, primeiro. Acho que a Adriana, depois Carvalho Neto, depois Manuel Ribeiro. Sempre foi assim na escola, tinha que ser a primeira, né?
Mantendo as normativas, né, dona Gisele? Sim. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Posso falar? Pode, tá perfeito. Pode. Pronto. Bom, minhas memórias me dizem que, desde muito pequena, eu dizia que ia ser professora e escritora, né? Eu me sinto mais professora do que escritora, já vou começar fazendo a minha... Porque é essa profissão que eu me dedico há mais tempo, né? Desde os meus 17 anos de idade, porque eu fui normalista de educação, e hoje eu estou com 52. Então, vocês fazem as contas aí, há bastante tempo dando aula, em instâncias muito diferentes. Então, eu me sinto mais autorizada no lugar de professora. Como escritora, se a gente fosse falar na memória longínqua, eu tive um primeiro texto publicado por volta dos 10 anos, num jornalzinho de Teresópolis, que é uma cidade do estado do Rio, né? Mas eu tive ele publicado porque um dos donos do jornal era avô da minha prima. Então, não sei se conta essa publicação. Mas eu fiquei muito feliz porque saiu e foi sobre o meio ambiente. A minha mãe tinha até pouco tempo esse texto, não sei por onde ele anda. Então, tinha uma menina que gostava muito de ler e que pensava em ser escritora. Mas a minha memória em relação... Eu acho que toda pessoa que quer ser escritora, na verdade, primeiro ela é leitora, né? Porque a gente não vai teorizar aqui, né? Porque não é aula de teoria da literatura, mas a gente sabe um pouquinho que nenhuma escrita é tão original, que a gente só escreve porque a escrita é uma coisa infinita, que começa com alguém, sabe-se lá onde, e vai caminhando por tanta gente, e os textos, né, eles se repetem, às vezes, de forma intencional e reconhecida, e às vezes nem intencional e nem reconhecida. Então, são as muitas maneiras que a intertextualidade, as citações diretas, indiretas, as paráfrases, né, acontecem. Então, a gente só pode ser escritor porque lê. Então, as minhas primeiras memórias que eu quero deixar registrada aqui, sem me alongar, é o fato de ter tido um pai leitor. Escolaridade, operário, como ele gostava de se chamar, se autodenominar, que comprava o jornal, se não me engano, na década de 70 para 80, o jornal O Dia, no Rio de Janeiro. E ele fazia isso aos domingos, porque o operário, né, trabalha de segunda a sábado, domingo é o dia de descanso, e eu me lembro bem que nos domingos ele trazia o jornal, e junto com o jornal ele trazia a Turma da Mônica, que é uma primeira referência de protagonismo feminino que eu tenho, né? Aquela que era dona da rua e batia nos meninos. Vocês podem imaginar que tipo de influência essa personagem teve e tem na minha vida, né? Deve ter tido em muitas meninas da minha geração. Surge, se não me engano, na década mesmo de 70. Ela aproxima com a minha idade, com a minha geração aí. Talvez um pouco antes, né? Talvez ela seja... Eu nasci em 68, ou ela é de 70 mesmo, um pouco anterior. Então, nós temos um pai leitor, a Turma da Mônica, uma avó contadora de histórias, que não era bem vó, era a tia mais velha do lado do pai, e era uma contadora de causos, de mistérios e fantasmas, né? Se não me engano, o professor Manuel foi agraciado com um prêmio sobre contos, que também é nessa linha de causos e alguns de mistério e suspense, fantasma. Se eu estiver enganada, depois ele me corrija na fala dele. Porque eu estava na banca de seleção, mas já tem alguns aninhos e a memória não está boa. Só me lembro que o livro era bom, eu estava na banca de seleção e ele ganhou, naquela ocasião, o prêmio, né, da UESB, do edital Zélia Saldanha. Mas essa minha avó contava histórias assim também, sabe? Causos que eram para ser verdadeiros e eram assustadores. E, por último, que o tempo é pouco, não posso me alongar, eu quero deixar, temos que dividir a fala, eu quero deixar o registro de uma memória que até escrevi para a UESB, que eles me pediram, por conta do Dia do Escritor, essa memória que eu recomendava de leitura. Aí eu fui para uma leitura que foi recomendação de escola, por volta dos meus 9 anos de idade, ideia
da mãe com a neta, mas não é a Júlia, é a neta da Júlia. E agora eu vou ficar devendo o nome, porque não vai vir. A Lopes de Almeida. Não é a Júlia, é a neta da Júlia Lopes de Almeida, que me foge o primeiro nome, que é um livro chamado A Fada que Tinha Ideias, e que tem várias edições, e que na década de 70 as escolas indicavam. Então, esse livro, A Fada que Tinha Ideias, realmente eu nunca mais esqueci, né? E eu acho que é uma memória, assim, de literatura muito importante. E o que era A Fada que Tinha Ideias? Era uma fada que morava no céu, obviamente, como devem morar as fadas, nas nuvens, e ela se recusava a aprender pelo livro de mágicas. O livro de mágicas das fadas, ela não queria usar, quando tentava não conseguia, e ela queria inventar as mágicas da própria cabeça. A ideia que entre a Mônica, que batia em todo mundo, e a fada que tinha ideias, que não queria seguir o livro de fadas mágicas de fada, essa é a minha memória, que certamente incentivou o tipo de escrita e de interesse de leitura que me persegue até hoje. Acho que tá bom. Carvalho Neto continua, né? Então tá ok. Tá ouvindo aí tranquilo? Tá bem o áudio, tá bom? Tá ótimo. Ah, joia. Essa memória leitora minha vamos dizer assim, tem algumas fases, né? Algumas fases que começa lá na pré-adolescência. Eu sou fruto, eu digo assim, eu sou fruto da leitura de empréstimo, né? Minha família não tinha, de fato, dinheiro para comprar o livro, e a leitura que eu realizava era sempre de empréstimo, desde o início até quando eu consegui, de fato, adquirir os meus próprios livros. Mas, assim, uma referência inicial seria a coleção Vagalumes, né, da Ática. Aquelas histórias infanto-juvenis, extremamente interessantes, e eu encontrava esses livros na casa, assim, num tom de mistério. Eu não sei quem comprava, porque não era família, eu não sei de onde vinham esses livros, e geralmente encontrava assim, embaixo da cama, dentro de uma caixa. Minha casa, eu morava numa casa, até hoje essa casa existe, aí perto do Posto Pampa, no Jiquezinho, é uma casa com sótão. E eu ia para esse cômodo da casa e achava esses livros. E um desses livros, assim, que marcou profundamente minha experiência inicial como leitor, foi um livro chamado Sozinha no Mundo. Não me ocorre agora o autor ou a autora, não lembro, mas foi um livro que marcou, assim, profundamente minha iniciação, junto com toda a coleção Vagalume. Após esse momento, né, inicial, com a pré-adolescência, eu tive uma outra experiência marcante, que foi o Terras do Sem Fim, aí eu já dando o passo seguinte para a literatura adulta, o Terras do Sem Fim, do Jorge Amado, passado como um trabalho de escola no Colégio Polivalente. Só que assim, a professora ela indicou o livro, né, que eu não tinha como comprar, fui à procura, encontrei, consegui um empréstimo com um amigo, mais adiante vou falar também desse amigo e outros empréstimos, fiz a leitura do Terras do Sem Fim e assim me apaixonei, né? Falei, nossa, o que é isso? É isso aqui que é literatura? Então eu quero mais. Até hoje, na verdade, aí eu fiz a leitura, estava super empolgado, queria comentar em sala de aula, só que até hoje estou esperando. A professora não retomou o livro e não promoveu nenhum tipo de debate, né, bate-papo, mas assim, de qualquer forma, eu agradeço profundamente a ela pela indicação, porque pela indicação eu fui à procura, fiz a leitura e me apaixonei por um universo bem mais amplo do que o próprio livro em si, né? Me apaixonei pelo universo literário.
E após essa leitura do Terra do Sem Fim, fui à procura de outros livros do Jorge Amado, com um colega meu lá do Jiquezinho, chamado Ivan Cajado, já não se encontra mais entre nós, mas o saudoso Ivan, a mãe dele é a professora Maura, né? E a professora Maura tinha uma coleção de livros de literatura clássica, livros de capa dura, edição de luxo. Então, assim que eu entrei na sala dele, eu vislumbrei logo, tinha lá o Machado de Assis e o Jorge Amado. Aí eu falei assim, olha, eu estou precisando fazer outras leituras. O primeiro Jorge Amado, ele que me emprestou, né? Eu falei, estou precisando fazer outras leituras. Ele falou assim, tudo bem, eu vou te emprestar, mas tem um detalhe, minha mãe não pode saber, que ela tem um ciúme incrível com esses livros. Eu falei, não tem problema não. Você me empresta um, eu leio, trago de volta, pego outro, ela nem vai sentir a falta. E assim foi. Li quase toda a coleção do Machado de Assis e boa parte dos livros do Jorge Amado pelo empréstimo desse colega meu. Depois eu mergulho ali no universo da UESB, já como estudante de letras, né? Com outras perspectivas de leitura. Aí já saboreando também a literatura internacional. E fruto também, continuo fruto da biblioteca da UESB, por empréstimo. Manuel falou na nossa última live da quinta-feira que leu, né, o Rubem Fonseca. Eu li quase toda a obra do Rubem Fonseca pelos empréstimos da biblioteca da UESB. E após esse momento de estudante de letras, depois eu começo a trabalhar, aí sim eu começo a adquirir os meus próprios livros e toda a base, né, todo o alicerce que foi construído desde a pré-adolescência, com a coleção da Ática, acaba tendo um reflexo interessante nesse período já como leitor adulto, leitor bem amadurecido, na aquisição dos livros. Então, eu sou esse leitor, o leitor do empréstimo. Mas isso aí não... Isso na verdade, algo para se brindar, né? Ficou na história. Pronto, e aí tá ok para não delongar demais. Professor Manuel. Olá, boa noite, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês, gente, uma honra. As suas histórias como leitores são bem parecidas. Antes de falar, eu tenho que falar da minha mãe, que era uma contadora de histórias, né? Meus pais são sertanejos e migraram para São Paulo na década de 70. E meu pai no operário, metalúrgico, minha mãe, ela contava muitas histórias da infância, da juventude, esses contos. Isso criou um universo mágico e é bastante marcante, né, para mim. Tanto que os dois primeiros livros que eu escrevi, eles se passam, as histórias se passam no sertão. Porque eu sempre entrando livros visando a história do sertão, a estética e tudo mais, de uma forma amadora, mas isso é muito marcante para mim. Com relação aos livros, ao objeto, o livro, também vem com uma participação importante. Primeiro, traumatizante. Né? Eu não esqueço um trauma que eu tive uma professora, ainda no ensino fundamental, creio que na 8ª série, né? Hoje eu não lembro, ela passou a Pata da Gazela, de Alencar. Pata da Gazela, conhecida como a Cinderela brasileira. E ela passou esse livro para a gente fazer a leitura, não íamos, muito, eu acho que muito complicado para a nossa idade. Então ela fez ela colocou o seguinte: olha, nós vamos ler o livro na sala de aula. Então ela fez a leitura, capítulo por capítulo, aquilo ali. Eu me lembro até hoje que a memória fotográfica, assim, de olhar para ela com a Pata da Gazela. Né? Então isso foi muito complicado para mim.
Eu tenho até hoje esse livro, porque na época as escolas elas obrigavam eles a comprarem os livros para didáticos. E meu pai, ele mesmo também com pouco dinheiro, sem dinheiro para comprar livros, mas ele sempre fez questão de oferecer isso. Eu até me lembro, em Santo Amaro, a gente ia na livraria Papiro e a gente comprava os livros, né, fazia aquele esforço de comprar o livro. A Pata da Gazela foi um dinheiro jogado para mim. Mas, essa mesma escola, um momento depois, eu não lembro exatamente se a escola recebeu uma doação de livros ou se a escola estava se desfazendo de livros mais velhos e renovando os livros, tá? Ofereceu aos alunos a oportunidade de escolher um livro para levar para casa. Então, também me lembro exatamente, eu tenho uma memória fotográfica dessa cena, eu numa sala de aula com os meus colegas, uma mesa enorme com um monte de livros sobre a mesa. E aí a gente poderia escolher o livro que quisesse. Com uma maravilha chamada O Gênio do Crime, de João Carlos Marinho. E aquele livro, eu levei para casa, assim, só a palavra crime, gênio do crime, aquilo ali me interessou, eu levei para a escola. E ali eu não larguei mais, eu achei a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu carregava o livro para todos os lugares, colocava embaixo do braço e não queria terminar. Então, é importante, né, na minha formação como leitor, mas, como alguém que gosta de histórias, a memória afetiva da minha mãe contando. Muito bem. Depois dessa descoberta da leitura, a gente vai falar também sobre o despertar da autoria, né? Quando é que surge a Adriana autora, o Manuel autor, o Carvalho autor, né? Quando é que vocês perceberam, não, eu posso escrever, seja texto acadêmico, seja texto literário, quando é que esse despertar da autoria ele começa? E aí também você já aproveita e já fala dos seus livros ou daquele que mais te interessa falar agora, né? Para as pessoas também conhecerem. Adriana. Eu acho que o meu percurso profissional, né, me levou para a pesquisa. E quando você faz mestrado, você é obrigado a escrever, né? Então, eu começo a escrever de verdade para dar conta do mestrado. São os primeiros artigos, né? Hoje é predominantemente ainda acadêmica, né? Até porque eu continuo na função e isso ainda me é exigido. Os poemas, que eu tenho, né, poemas, 16 contados, porque eu tenho um amigo que foi professor substituto na UESB, Luiz Cláudio, abriu um concurso que costuma ter com frequência na UESC, lá de Ilhéus, né, da Universidade de Ilhéus, e eles têm um concurso tipo o nosso, Zélia Saldanha, não lembro agora o nome, e Luiz me tentou, você não tem nada? Eu tinha 3 poemas escritos em momentos extremamente, e que eu acho que essa minha primeira escrita, esses 3 poemas, eles revelam um caminho que depois, que estudando como estudiosa, a gente sabe, que foi por onde as mulheres começaram. As mulheres escreveram muito confidências, confissões e textos autobiográficos, né? Dá até para entender, porque como elas foram alijadas da vida pública, tinham que refletir do mundo, no máximo, pela janela. Mas a reflexão para o mundo passava sempre pela ordem do privado, né? As grandes reflexões começavam na cozinha, na sala, mesmo que ela avistasse uma janela para ver a rua. Então, se fala muito isso, né? Que as mulheres começam fazendo muito uma escrita... Hoje se fala em autoficção, né? A Conceição Evaristo fala em escrevivência, para tirar o peso do autobiográfico, porque durante muito tempo a teoria da literatura, por razões que se fizeram necessárias, né? Lá em Roland Barthes se matou o autor, naquele tempo histórico, por conta do tipo de crítica literária e por conta do surgimento do estruturalismo, que de fato trouxe muita contribuição para a gente pensar muitas coisas
sobretudo o estudo da linguagem, da literatura. Então, desde que Roland Barthes matou o autor, qualquer coisa que parecesse autobiográfica era taxada como literatura inferior, né? Então, as mulheres não foram lidas durante muito tempo por duas razões, por serem mulheres e por escreverem de forma muito confidencial. Eu acho que esses 3 poemas, um deles, inclusive, chama Herança, que é mais autobiográfico, né? Hoje, lendo um pouquinho sobre constelação familiar, lendo aquela autora Clarice Spíncula, é uma vertente dos estudos literários, não dos estudos literários, fazendo nada de estudo literário, a academia não trata nada disso. A Spíncula é psicanalista, né? Junguiana. Tudo bem? Posso continuar? Estão me ouvindo? A Spíncula, ela vai falar muito sobre a literatura como cura. Então, a gente lê para se curar, mas também escreve para se curar. Então, acho que esses meus 3 primeiros poemas, que ganharam um 3º lugar no concurso, mas eles são muito autobiográficos. Não me envergonho deles, mas eu acho que tinha a ver com um momento da vida, uma necessidade dessa escrita como cura, né? E eu não me autorizava muito, né? Acho que até hoje não me autorizo muito, assim, se sou poeta, né? Eu acabei de falar, acho que ainda sou muito professora, acadêmica, meu texto é mais assim, né? Mas eu acho que tem essa parte acadêmica, tem os poemas, depois tem a coleção 13, que tem mais 13 poemas, e aí eu acho que eu continuo nas escrevivências, eu continuo discutindo essas coisas que dizem que é coisa de mulherzinha, né? E que talvez nunca seja classificado como grande literatura, porque está muito no espaço do privado e de discutir a condição de ser mulher. Mas o Ítalo Morricone, no livro dele, se não me engano, falando da Ana Cristina César, ele diz isso, né? Que a literatura, ou esse livro é o outro, que ele fala sobre modernismo. Ele diz que a literatura feita por mulheres não quer saber desse homem universal, que nem existe. A literatura escrita por mulheres quer saber ainda de falar disso, né? Do fato de ser mulher e tal. Aí eu tenho mais 13 lá. Xó, quando eu chego em Jequié, eu não lembro quando começa a Cotoxó, mas eu me lembro que a partir de 2009 ou 10, Dominguinhos, que era meu colega também na UESB, me convida para participar da Cotoxó. E aí eu tive a ideia do convite à leitura, que é uma coluna meio professora também, né? Porque é alguém que indica leituras, né? Espero que as minhas indicações de leitura estejam melhores do que essas memórias do professor da escola dele, né? Que eu não seja aquela professora que fica indicando leitura que ninguém quer ler, né? Pelo menos eu não obrigo ninguém a ficar lendo comigo, mas lá na Cotoxó eu indico, né? E aí eu passei a indicar não só leituras de livros, mas leitura de acontecimentos, de fatos históricos, leitura de filmes, que é a coluna chamada Convite à Leitura, mas também de livros. E eu percebo que nesse texto é um texto assim que é quase crônica, mas também não é crônica, sabe? Então seria um texto menos acadêmico dos que eu produzo lá para o meu Lattes, e é um texto de escrevivência, mas menos do que na poesia. Eu acho que na poesia eu faço mais escrevivência, e no texto tem sempre ali, né? Porque eu realmente não acredito desvencilha, né, totalmente como aquela metáfora do Barthes, quando o escritor começa a escrever, a mão pega no lápis para escrever, ali morre o autor e começa a história. Eu não acredito muito nisso. Então, eu tenho essas frentes aí, discurso, essa produção, que começa com o mestrado, a Cotoxó, que começa com Dominguinhos, se não me engano, em 2009, quer dizer, recente. Tenho muitos exemplares. Teve uma época que eu escrevia direto, depois eu dei uma parada, agora eu estou retomando, e eu não quero parar. Agora, eu quero essa curiosidade. Quando eu morava no Rio, eu consegui uma vez uma coluna no JB, eu escrevi para o JB. Nem me lembro como eu consegui essa coluna. Mas, enfim, era um sonho escrever para algum jornal. E olha aí, Dominguinhos e Jequié realizou. Eu sou articulista, olha que bacana.
de uma revista tão legal, que eu acredito tanto, né, que tem toda uma concepção com a sustentabilidade, que tem a marca de Domingos, que para mim é um cara muito importante para a cidade de Jequié, me agrada muito o meu nome estar ligado ao dele, sabe? Então, é um espaço que eu tenho para botar lá minhas ideias. Agora, é isso que eu estou falando, entendeu? Eu não sei bem que escritora eu sou. Agora, sim, você falou dos livros, eu tenho, em 2011, pelas edições UESB, que é um tipo de concurso também, mas é para produções técnicas, foi aprovado nesse concurso, que é o Ficções do Feminino, que é um livro sobre, lendo autoras bem famosas, Clarice Lispector, Pagu, Lia Luft, Helena Parente Cunha, Sônia Coutinho. Eu pego algumas obras dessas autoras famosas e proponho uma leitura feminista, com embasamento da análise do discurso também. Então, um texto técnico, né? É um texto acadêmico. O Prática de Leitura e Escrita em Língua Portuguesa, eu organizo, mas tenho 2 capítulos, e Gisele, que está organizando o evento aqui, minha ex-aluna, tem um capítulo sobre argumentação. Ela está lá comigo nesse livro. É um livro didático. Pode ser usado nos anos finais do ensino médio, né? Usava no português instrumental, a gente chegou a usar no português instrumental da UESB. É um livro com foco na produção de texto. E ele tem atividades, ele é didático. O Atividor é um trabalho que eu gosto muito também, porque eu faço com a Maria Luísa Caroso, eu não sei se ela já aposentou, acho que não, mas ela era do antigo IERP, agora é alguma coisa Regis Pacheco, né? Mudou o nome? A gente chamava IERP, mas é o antigo IERP. Ela era supervisora da época, uma parceirona, sabe, muito boa, e nós tínhamos, primeiro eram 8, depois passaram para 16 meninas, eu já me perdi, eu tive com Maria Luísa de 2010 a 2013, foram 3 anos de PIBID. Então, nesse livro, aí sim, ali eu sou orientadora e corretora de texto. Eu organizo e corrijo, junto com Maria Luísa, os encontros, e a nossa atividade do PIBID gerou como material didático, que tem por finalidade ser usado nas escolas. Eu já ouvi falar que tem gente que usa em Jequié, né? Nas escolas públicas de Jequié. E foi um livro que não pode ser comercializado. Dinheiro da CAPES, então a gente distribuiu o máximo que pôde, né? E eu tenho alguns exemplares lá em Jequié também. Então, são 2 livros de caráter didático, a professora. Como eu disse, a professora ainda vence, né? E a coletânea 13, que eu já falei aqui, né? Que foi onde estão os outros 13 poemas, que tinha essa perspectiva do número 13, e de lidar com temáticas sobre misticismo, enigmas, né? Astrologia, esses saberes outros, nada acadêmicos, né? E eu tenho esses poemas lá. E a revista Photoshop, essas são minhas frentes de escrita, né? Acho que respondi, né, Gisele? Acho que sim. Pensei que você ia ler um trechinho de um poema, mas tudo bem. Não vai ter tempo para fazer no final? No final fica melhor. Tá bom, deixa para o final. Vamos com Carvalho Neto agora. Certo. Então, só esclarecendo o ponto, né? O antigo IERP hoje é o CEP. Inclusive, eu sou vice-gestor lá. Hoje é o Colégio Estadual de Educação Profissional. Mas continua também sendo o Regis Pacheco. Então, hoje é o CEP. Certo. O despertar da autoria, eu posso dividir em 2 momentos bem distintos, né? 2 momentos, assim, bem fixos nessa trajetória de autor. O primeiro momento é o momento que eu sou o autor de uma leitora só, que são os poemas voltados para minha esposa Rita. Então, são vários poemas, ela fez a compilação, está ali numa pasta, né? Todos guardados, protegidos nessa pasta por uma parte plástica e tal.
São muitos manuscritos, outros já digitados, mas assim, tem essa autoria que é muito pessoal, um tanto quanto capciosa, né, que era uma autoria de conquista. Então, os poemas tinham essa intenção maior. Então, são poemas muito pessoais, destinados a uma leitura específica. E isso eu me lembro que eu comecei a fazer essa escrita em 96, que é justamente o momento que eu começo o relacionamento com Rita. E aí esses poemas iam surgindo, eles apareciam em momentos especiais, né, voltados para o casal, e em momentos outros comemorativos de uma maneira mais ampla. Mas essa é uma escrita que, se eu for levar em consideração, por exemplo, um testemunho que um colega nosso dava, né, ele falava, eu tenho muitos textos, mas eu não publico porque eu acho que são extremamente pessoais, e sendo pessoais eu não considero como literatura. Bem, eu não sou tão radical assim, eu considero como literatura, porém, são textos de fato com uma intenção bem específica e essa atmosfera, essa ambientação muito particular. Estão ali, estão guardados, eu tenho um projeto, né, destinado a eles, falta voltar para concluir este projeto. Bem, o outro momento da autoria é quando eu retorno do mestrado, em 2015. Então, quando eu volto para a Jequié, depois do mestrado, eu me deparo com a situação. Então, eu falei na live de quinta-feira, no lançamento do livro mais recente, que eu saio para o mestrado justamente procurando algo novo, algo diferente, desse ambiente de sala de aula. Fico 2 anos envolvido só com isso, e quando retorno, eu não retorno, né, necessariamente para a vida acadêmica, porque eu volto, né, para o colégio público, sala de aula e tal, e eu falo assim, não, eu preciso continuar fazendo também outra atividade que também me tire dessa rotina de sala de aula. E aí eu falei, não, acho que o momento agora é propício. Então, isso já depois dos 40 anos, eu me senti seguro e mais amadurecido para escrever. Eu falei assim, não, agora eu posso escrever e tentar publicar para um público, né, vamos dizer, colocar assim, para os leitores de uma maneira geral, além da minha esposa, Rita, com os poemas iniciais. Então, depois da história de leitor toda construída, bem amadurecido, a literatura bem amadurecida em mim, é que eu começo a fazer essa construção de autoria, e aí surge o primeiro livro, né, que é o Casa Pétrea, de 2 Alpendres. Esse livro tem é um livro, não é um livro de ação, é um livro de atmosfera, meio fantasmagórico também. Tem muito da minha própria vivência, aquela vivência que eu falei lá do sótão, né? Só que aqui no livro aparece como porão. Então, esse pré-adolescente ou essa criança dentro desse casarão, que é essa casa que eu mencionei lá no Jequiézinho, é um casarão que vai de uma rua a outra. Então, tinha espaço bastante para a gente se perder nesses universos aí. Ou se encontrar, né? Melhor dizendo. Esse livro ele tem, inclusive, a orelha do professor Manuel, que está agora aí conosco. A orelha do livro, muito bem, o texto muito bom, recomendo. O outro livro, aí vem o segundo livro, que é No Caminho de Volta, que é um livro de contos. Esse livro, o professor Walter César, costuma usar os textos desse livro em sala de aula. Então, agradeço, né, pelo trabalho do professor Walter César, lá no IFE Sertão, né, no Instituto Federal em Petrolina. Então, ele usa os textos desse livro, No Caminho de Volta, que é um livro de contos. E também tem o livro O Plástico Bolha, que a história interessante foi que eu, na verdade, publiquei os 3 juntos, né? Fiz a publicação dos 3 ao mesmo tempo. Porque enquanto esse estava indo e voltando na editora, eu falei assim, não, isso demorou mais ou menos 2 anos, ele indo e voltando.
Eu falei, não, então, nesse meio tempo, eu acabei escrevendo mais 2. E faço o lançamento dos 3 juntos. O quarto, que é o mais recente, que a gente fez o lançamento, né? Eu e o professor Manuel fizemos o lançamento na quinta-feira à noite, que é o Quando Nos Observam, que essa história de um personagem chamado Gregório, que ele retorna à casa do pai, e ele vai passar momentos de sua vida, nesse retorno depois de 13 anos, ele fica entre uma ala psiquiátrica e a vivência de uma alameda, e ambas, né, trazendo, assim, peculiaridades na ideia de que, do comportamento humano, esses dois ambientes influenciam bastante a vivência do Gregório, que é o personagem central. Falar aqui de algo que eu fiquei devendo na quinta-feira e depois fui cobrado, que é algo assim bem específico, que é a foto do livro, o copyright da foto é do meu filho. Quem entrar em contato com o livro vai ver, né? Copyright Pedro Colavolpe, o fotógrafo foi ele. Então, para homenageá-lo, eu dei os créditos a ele, mas porque, de fato, ele que tirou a foto, né? Então, está aqui na capa a indicação toda certinha. Bem, e para concluir essa ideia da autoria, né, do Roland Barthes, eu também não acredito muito nessa questão de que o autor, ele assume a posição e anula o ser humano, e isso é muito bonito como teoria acadêmica, mas como prática, de fato, não acontece bem assim. Lembro também do próprio Bakhtin, né, que fala do autor pessoa e autor criador. Então, aqui o autor pessoa é esse homem da vida, né, do mundo físico, pessoa física. Esse autor criador seria esse elemento formal estético, né, estético formal literário. Parece que são duas coisas extremamente distintas, mas essas duas coisas extremamente distintas, como eu disse, elas acontecem muito na teoria acadêmica. Na prática, muita coisa se confunde de fato. Só para encerrar, então, o Manuel ele tem uma indicação que ele sempre coloca no processo criativo, de que ele faz essa interação muito grande com Hannah, que é a esposa dele, não é? Eu, durante o processo criativo, de fato, eu não consigo ter essa interação. Eu levo aquela história do autor, é um sujeito solitário, enquanto produz, eu levo ao pé da letra. Eu sou do recolhimento, na verdade, né? Eu sou da solidão do silêncio. Enquanto a primeira escrita, de fato, ela não seja concluída, ela não for falar assim, que você pensa que o livro acabou, mas não acabou coisíssima nenhuma, enquanto essa primeira escrita ela não for concluída, eu não compartilho o texto, né? Eu me fecho, eu deixo ele em segredo. Ficar resguardado é o silêncio. Mas por quê? Isso tem dois motivos bem claros. Primeiro, que eu considero que aquele texto ninguém merece ler ainda. Ser muito rudimentar, é um texto que está ainda em processo, né, de feitura, então é um texto que muito bruto ainda. E o segundo detalhe é, talvez essa interação possa causar algum tipo de obstáculo, de nó, né, criativo, e esse texto acabe parando. Então, eu prefiro que antes da primeira escrita eu fique recolhido. Agora importante, depois que essa primeira escrita ela se conclui, aí sim, o texto está disponível para leituras, para opiniões, para sugestões. É o momento que eu compartilho, né, com o próprio Manuel, ou então faço a impressão dele em folha de ofício mesmo e entrego para que Rita possa fazer essa leitura. Mas no processo de criativo, eu me recolho, né? Da UESB, aquela antiga lá do fundo, então eu tive muito contato com vários autores amigos, adorando aquele ambiente. Mas tem um momento específico em que há uma virada de
alguém que apenas lê para alguém que tem como escrever. Foi quando eu fiz uma monitoria. Valéria Lessa, e eu não lembro se foi literatura brasileira ou teoria da literatura, porque foi no século passado, no milênio passado, portanto, muito tempo, não lembro exatamente, mas aquela monitoria mudou. Teve uma importância muito grande. Ela me apresentou alguns autores de contos que eu não conhecia, a monitoria era centrada em contos. Cortázar, principalmente Cortázar, Edgar Allan Poe, e lendo aqueles textos ali, eu me senti compelido à vontade de escrever contos também. Só que aquilo ali ficou guardado, né? Então eu fazia algumas experiências, escrevia alguma coisa, mas em 2007 eu descobri, eu não sabia que ela tinha um prêmio, né? Um prêmio literário, professora Zélia Saldanha, e eu escrevi poucos contos, 4 contos apenas. E falei, eu vou mandar porque o feedback é importante, porque eu não tinha com quem compartilhar esses textos. Pancada, vai ser ótimo, é ótimo receber pancada, né? Mas, para minha surpresa, né? E foi o meu primeiro livro de contos, histórias de um lugarejo, que é um livro influenciado. O áudio está baixo, gente? Então, tá bom? O áudio. Ok, vou melhorar aqui o microfone. Então, Histórias de um Lugarejo foi o meu primeiro livro, um livro de contos. E aí eu continuei escrevendo, mas assim, de forma tímida, né? E 14 foi esse livro que a professora Adriana, Contos Áridos, né? Que é um livro que amadurece essa questão do conto, do sertão, né? Também foi premiado, e a UESB tem uma importância muito grande na minha vida de leitor e de escritor. Então, a universidade, como a UESB, ela tem muita importância, tem um valor muito grande, os prêmios do incentivo à leitura. Bom, aí, eu lendo os meus textos, observei e notei, e eu notava enquanto eu escrevia, que muitos desses contos poderiam ser considerados contos juvenis. Feira que se eu fizesse uma seleção, eu conseguiria fazer um livro de contos infantos juvenis. E aí eu falei, por que não? Por que não? Pensei em escrever um livro, uma novela, aí um texto um pouco mais longo, né? Um romance juvenil, uma novela juvenil. Para essa história, a minha vivência, a escrevivência, né? De adolescente na cidade de São Paulo. Né? Um adolescente que vivia nesses dois ambientes, que era um ambiente urbano de periferia, né? Aluno de escola de periferia, filho de pais migrantes, pai operário, né? E que tinha toda essa vivência em casa, essas histórias do Nordeste, essa coisa relativa ao sertão, a comida, mas fora, na rua, com os colegas. Eu tinha aquela experiência urbana. Música, geralmente a música norte-americana, a questão do rock, do heavy metal, do hip hop, né? E assim, a busca por essa identidade, né? E eu trouxe essa vivência para o livro. Eu não coloco como autoficção, porque só o pano de fundo é essa vivência, mas a história ouça no volume máximo, que é esse livro que nós lançamos essa semana, Histórias
inventadas a partir daquela realidade. Rápido. Por exemplo, eu estava lá, na minha 8ª série, com os meus colegas, para pichar o muro. No bairro vizinho, né? Tinha aquelas coisas, a pichação, esse vandalismo, na época era visto como de masculinidade e tal, vamos pichar o muro do bairro, do bairro vizinho. E eu não fui. Né? Eu tinha medo do meu pai, um medo terrível. Na história, eu parto daí e penso, se eu tivesse ido, o que poderia ter acontecido? Então, o personagem André, que é o personagem principal, ele aceita, né? Ele vai com os colegas pichar o muro. Então, assim, parte dessa realidade, mas tenta trazer essa aventura, esse texto típico do texto juvenil, né? Os mais curtos, uma leitura mais dinâmica, rápida, que não deixe o autor entediado. Trata também do preconceito, né, que é uma coisa que eu vivenciei demais, né, em São Paulo. Eu não sei agora como as coisas estão, mas no meu período, há 25 anos atrás, feito de ruim, toda bobagem, era coisa de baiano. Alguma besteira, falava, fulano fez uma baianada. Aquilo me deixava, né? Não importa, potiguar, se era sergipana, fizesse alguma bobagem, era baiano. Uma coisa que marcou, fala sobre isso aqui também, só sobre isso. Eu acho que é um livro sobre identidade. Como um jovem, filho de imigrantes, que tinha essa questão dessa questão familiar, né, cultural, nordestina, conseguiu se equilibrar e buscou sua identidade naquele ambiente urbano. Okay? É isso. Nossa, que ótimo, né, ouvir vocês, muito bom. E olha só, tem várias mensagens aqui, porque vocês estão aí falando e a gente está acompanhando no chat diretamente do YouTube. E tem muita mensagem que depois não tem pergunta específica, são mensagens de viva, parabenizando, e vocês, como pessoas convidadas e escritoras dessa tarde, início de noite, vale a pena ler, né? Fazer essa leitura. E eu e Gisele somos 2 professoras, eu acho que a área de linguagens toda, eu, Gisele, Marine, Lafayette e Sheilinha, somos apaixonadas pelos nossos estudantes e pelas nossas estudantes. Paixão mesmo. Gisele, quando chegou no IFBA hoje, ela está fazendo a transmissão de lá. Ela fez um áudio triste, que ela se sentiu triste porque o ambiente estava esvaziado, sem vida, né, sem aluno. E aí, essa paixão nossa, né, nos impulsionou a fazer essa última pergunta a vocês, né, que tem uma relação com o tema da live. E se vocês puderem responder em 2 minutinhos, você é aquela mediadora chata agora. Nós agradecemos por causa do tempo mesmo. Em 2 minutinhos, não precisa receita não, uma pequena dica para incentivar, sobretudo, nossos estudantes, nossas estudantes, e aquelas pessoas que estão começando a escrever. Uma palavra de incentivo, alguma coisa que se refira a isso, a essa libertação do escritor e da escritora, começando por Adriana. Liga o áudio, Adriana. Oi. Olha, a escrita como ato libertador, né? Eu já iniciei um pouquinho, né? Porque eu mencionei alguns trabalhos com a literatura numa perspectiva junguiana, em que as pessoas acreditam que ouvir histórias, mas também contá-las, né? Que a gente está falando de escritores, mas a gente já fizemos menção aqui
a importância das histórias ouvidas. E a Clarice Spinkel vai dizer que essas histórias precisam continuar a serem contadas. Como a nossa sociedade é letrada, né, a gente dá muita ênfase na escrita, mas contar histórias também, como algo libertador, né? Então, nessa linha da psicanálise junguiana, inclusive, se acredita que essa mãe contadora de histórias, que a minha avó contadora de histórias, e de todos esses contadores familiares, eles podem continuar contando através de nós. E a gente pode escolher contar publicando livros, que é o que podemos fazer, ou podemos manter também a tradição da contação. E é um ato que libertaria e resgataria e curaria e superaria, porque a literatura também é para isso, né? A literatura, a gente não vai para a literatura só para fazer tese de doutorado, nem para fazer teoria literária, né? Há muita gente que nem letras vai fazer, e há muitos escritores que nem fizeram letras. Então, para ser um escritor, não precisa dominar a teoria. Eu assisti uma live da Eliane Yunes essa semana, maravilhosa. Botei o link para todos os meus alunos de teoria, porque ela vai lá nos seus conceitos de literatura, dar uma quebrada na teoria, que a gente precisa dela nesse lugar, que a literatura é além disso, né? E escrever e ler vai além dessas teorias. Então, acho que é um ato de cura, porque, em alguns momentos da vida, ler nos salva. Ler nos amplia o horizonte. E quando a gente lê, é como o colega falou também, né, que ele ficou com vontade de comentar o livro que a escola passou, mas a escola não comentou. Quer dizer, o livro nos comove, e aí a gente quer devolver. Esse devolver é a escrita. Porque às vezes a gente devolve só falando, só comentando. Às vezes o livro mexe tanto que a gente tem vontade de escrever. E aí a gente já não escreve mais sobre o livro. Quando a gente pensa que está escrevendo porque lê um livro, a partir dele, que talvez essa seja, né, uma coisa que a escola precisa fazer mais, né, potencializar, não tanto quem era o autor, e quais são as imagens, qual é o imaginário, qual é o contexto, e como é que entrou para a história da literatura, e qual é a fase, tem que ter tudo isso, né, porque tem vestibular, eu sei. Mas, além disso, para além dos conteúdos, na pandemia a gente tem falado muito nisso, né, numa escola para além dos conteúdos. Eu acho que a literatura podia começar na escola a ser esse lugar em que a gente lê o conto de um cara canônico, mas não para falar das possibilidades de significação propriamente daquele autor, mas para que o aluno se coloque, como é que aquele texto mexe com o aluno, e a partir dali o que dá vontade de escrever, né, de forma mais liberta. Talvez esse seja o desafio, porque a gente que se encantou com a leitura e que gosta de escrever, já sabe que a escrita liberta, mas tem gente que ainda nem descobriu, né? Porque não sabe como é que foi esse processo da escolarização e de apresentar a leitura. Então, de fato, o texto literário, e aqui a gente está falando dele, ele potencializa uma vontade de falar em nós. E o que a gente vai responder a partir desse texto pode ser literário ou não. Você pode produzir escritas literárias ou não, a partir da comoção que a leitura da literatura fez por você. Eu não vou entrar nessa parte das publicações de livro, porque eu acho que os colegas têm mais a contribuir, eles estão fazendo esse caminho de uma carreira de escritor, eu ainda não tenho esse caminho, então a minha dica seria mais isso, a parte mais lúdica e de autoconhecimento. Escrever para saber quem eu sou e aí me curar, né? E eu acho que nesse período de pandemia pode ajudar bastante. Ler e escrever como terapêutica, né? Alguma coisa assim. Carvalho, você dá uma dica aí para os nona toda, é assim que funciona, tem funcionado, né? Certo. Esse ato libertador, né, da escrita, eu vou lembrar aqui dois autores, né? O primeiro autor, um autor literário de fato, e o outro autor, um crítico literário. Então, o primeiro é o William Faulkner.
ele tem uma frase assim que eu gosto muito, que ele fala que a literatura, o que é a literatura? Tanto enquanto leitura ou escrita. O que é a literatura ela consegue fazer? Então, ele constrói uma metáfora que eu acho assim muito, muito pertinente. Ele fala que a literatura é como se fosse um fósforo que você risca à noite numa floresta. Esse fósforo ele não vai iluminar basicamente nada, mas vai fazer com que você perceba a escuridão que há ao redor. Então, a literatura, ela conclama, né, a essa reflexão. Então, esse ato libertador, eu acredito muito que está centrado nessa reflexão enquanto ser humano, enquanto ser social, e nessa interação com os demais e consigo mesmo. O outro autor é, lembrando aqui, o nosso saudoso Antônio Cândido, né, o nosso maior crítico literário. Ontem foi aniversário dele, né, ele faria 102 anos, faleceu em 2017, mas eu tenho assim, uma admiração tremenda pelo Antônio Cândido. E o Antônio Cândido, no ensaio, né, Direito à Literatura, ele fala dessa questão que a literatura nos fornece a possibilidade de vivermos dialeticamente os problemas. Então, é essa possibilidade, mais uma vez, da reflexão. Então, a literatura, ela combate e apoia, e a literatura, ela conclama para que você, enquanto ser humano, possa refletir dialeticamente sobre os problemas. É aquela questão, né? Não é um texto em si, o texto literário, tanto quanto leitura ou escrita, que vai resolver os problemas do mundo, né? Ele, enquanto texto em si, não vai resolver os problemas do mundo, mas vai abrir a possibilidade para que alguém possa refletir e provavelmente resolver, né? Essa função aí mais pragmática seria lá para os textos jurídicos ou as medidas econômicas e os projetos sociais. Mas o texto literário, ele abre essa porta, né, essa possibilidade da reflexão dialética. Então, eu fico com essas duas ideias desses dois autores, um literário e um crítico literário, para que os alunos, né, de uma maneira bem especial, possam entender que tanto esse ato de escrita, e o primeiro ato da construção enquanto leitor, faz com que você se torne, de fato, um ser humano melhor. Essa é a intenção maior. Manuel, por favor. O conselho que eu posso dar, né, a dica que eu posso dar aos alunos que querem escrever, leia muito, torne-se um leitor, né? Ana Maria Machado, ela tem uma frase muito interessante, ela diz que ler é como namorar, é muito gostoso. Quem acha que não gosta é porque ainda não encontrou o par certo. Leia bastante. A Adriana vai ler ainda um pedacinho do poema? Leia, Adriana, quero ouvir o seu poema. Eu vou continuar prestando a minha homenagem a Fernanda Lopes de Almeida, que é o nome da autora, chegou, a memória veio, que é a fada que tinha ideias, para dizer desse meu poema da coleção, da coletânea 13, que eu chamo de Aquariana, e que é muito escrevivência, muito autobiográfico, e não é o que eu queria fazer, o que eu queria ser, não. É o que acabou sendo mesmo, né? Como a coisa foi se construindo. E aí vou me botar aqui, não escrevi para nenhum leitor especial, já saiu publicado, então não tem problema. É porque eu faço uma referência à minha história de leituras. É claro que são poucas, eu vi outras coisas, né? Mas para escrever o poema, eu menciono as coisas que me constituíram, né?
Então, o poema é Aquariana. Depois de ter sido a Branca de Neve na peça, leu na escola A Fada que Tinha Ideias e nunca mais parou de pensar. Foi Fernão Capelo Gaivota quando adolescia. E adulta só escrevia roteiros de uma história meio ao contrário. Agradecida às musas, deusas da inspiração, que são 9 e são mulheres, o que mais poderiam ser? Despertou-se Urânia, com estrelas e perguntas na cabeça. Na verdade, é um poema que elogia a leitura, né? A nossa experiência de leitura. As nossas vidas, que de alguma maneira todos nós falamos aqui essa tarde. Maravilha, maravilhoso poema. Eu quero agradecer, né, a presença de cada um de vocês aqui. Adriana, Manuel, Carvalho Neto, minha amiga Elane Nardotto. Foi muito bom passar essa tarde com vocês, né? A gente está vivendo esse momento meio desconcertante, mas esses momentos que a gente tem aqui, mesmo que online, já dá um alívio para a gente. Eu não queria fazer isso, mas a Elane está insistindo. Ela quer que eu feche com a música. A primeira música eu dediquei a vocês, escritores e escritoras, né? Que nós não falamos, mas Elane também é escritora, lançou recentemente outro livro. Mas essa música de agora, eu dedico não só a vocês, nós dedicamos, mas também aos nossos alunos, não só daqui do IFBA, mas aos alunos de vocês também, das outras escolas. Ô, Gisele. Pode falar. Gisele, surgiu aqui uma pergunta que eu acho também assim, muito importante para o momento. Diga. Rita que me mostrou aqui, eu não estou lembrando exatamente o nome da pessoa, mas a questão gira em torno assim, se a comunidade escolar que nós frequentamos e a própria cidade tem nos dado incentivo, tem nos dado valorização enquanto autor, né? Enquanto escritor. Bem, esse incentivo pode vir assim, mais de uma maneira informal. Eu digo do ambiente escolar, né? Especialmente dos colegas. Mas o incentivo do ponto de vista mais programático, financeiro, que seria talvez a atuação do Estado mesmo, no meu caso, e também em relação à nossa cidade, né, Jequié, aí mais voltado para o ambiente do poder político municipal, assim, nós não temos contato de incentivo e valorização nenhum, né, na verdade. Todos os nossos livros são produzidos e bancados com recursos próprios. Então, nós somos estamos dentro desse universo dos autores independentes, que bancam, né, custeiam, pagam as editoras e para ver seu livro e seu trabalho publicado e divulgado, mas assim, com muito sacrifício, muita luta, mas assim, em termos de incentivo de programas estadual ou municipal, nós não temos, e nós não temos, inclusive, assim, notícia nem contato nenhum em relação a isso. A pergunta foi do Jackson Couto, então agradecer a pergunta e, pelo menos assim, a resposta minha, né? Aí os colegas podem fazer também as suas inferências em relação a isso. Alguém quer falar alguma coisa? Fique à vontade. Aí eu volto a chamar a atenção, né, da luta de Domingos Ailton, né? Porque a feliz que eu vejo, né, a gente tem uma feira literária na cidade, né?
Ele tenta colocar. E como eu participei de todas, nunca... Vou pegar um negócio aqui que está falando. Ao vivo é sempre assim, né? Tem tudo que interferência. Eu vejo a UESB mesmo, uma brincadeira. Toda feliz que é, a gente fica com o pires na mão, promete não chega o dinheiro, né? Que a gente também tem que envolver a universidade. A universidade, aí, tudo bem, tem o edital, as pessoas podem concorrer, pelo menos no edital, né? Mas você tem uma feira literária na cidade, eu vejo. Minha prefeitura, não sei como é o governo do estado, porque o governo do estado, uma época, ajudava a Photoshop, né? Não sei. Enfim, a gente sabe que é dificílimo. Em Jequié, a gente, não tem outras cidades por aqui, mas em Jequié eu convivi com a Feliz que é um projeto que eu acho que ninguém pode dizer que é um projeto muito importante, e os órgãos públicos e o município e o estado sempre deixaram na mão, muito na mão. Agora, recentemente, ando muito sem data, parecia que ia sair um edital de publicação pela prefeitura, mas não sei se já saiu, se eu já estou atrasada, se isso é anualmente, ou se isso foi esporadicamente, né? Sei que editais só não são suficientes, mas se nem editais a gente tiver, né? Bom, é só ratificando que eu concordo, deve ser muito difícil e trabalhar com cultura em Jequié. E olha que Jequié tem dado frutos, né? Por exemplo, no teatro, o Candeeiro Encantado, né? Que foi uma cria da UESB, os meninos começaram no curso de teatro, agora fazem sucesso na região, em Salvador, por aí, né? Quer dizer, e fora outros nomes. O Jequié produz artistas, né, gente? A história está aí para contar. Mas a gente não conta com ajuda, não. Parece que o negócio é bem sério para o nosso lado. Mas eu quero pedir também a ajuda das pessoas da cidade para que elas leiam, né? Nós temos alguns autores, poetas, né? Temos aí Júlio Lucas, que é um poeta que a gente gosta muito, José Inácio. Então, assim, leiam os livros das pessoas, tem que pelo menos dar uma chance, né? Aos autores. Já é um bom começo. Maravilha, é isso. Então, a gente queria agradecer também as pessoas que nos acompanharam, né, pelo chat aí no YouTube, os nossos colegas aqui do IFBA, nosso diretor-geral, Luciano, mandando mensagem aí toda hora para a gente de apoio, de incentivo. Muito obrigada por tudo. Ivan, que está aí por trás das câmeras, né, proporcionando esse ambiente para a gente maravilhoso aqui, para a gente fazer essa live. Jonathan e Rose, aí fazendo os nossos intérpretes, né, de Libras. Muito obrigada, gente, a todo mundo, tá? E a gente se vê na próxima live. Eu lembrei de outra coisa importante. O IFBA Jequié, com esses eventos, né? Eu sei que não foi só a minha homenagem em 2016, depois de mim, outros eventos, né? Então, o núcleo aí de linguagem, os professores de linguagem, fazendo esse trabalho, como essa tarde, divulgando os escritores da cidade, falando sobre isso, então, o papel do IFBA Jequié, fazendo sua parte aí, né? Nessa divulgação e discutindo essa temática e promovendo eventos. Parabéns às minhas amigas, Gisele e Elane, e a toda a equipe, que eu não conheço, só conheço as duas, porque estão trabalhando nessa vertente, estão fazendo alguma coisa, e parabéns por causa disso. Eu queria agradecer muito pelo convite. Os dois colegas, a gente já se conhece de forma ainda superficial, né? Nunca sentamos uma tarde para tomar um café e trocar ideias, mas deu super certo, gostei muito de participar. As nossas falas combinaram sem a gente combinar previamente, isso é bom, né? E obrigada aí por ter dividido com vocês, foi um prazer, viu? Para vir aqui no IFBA só falta a Manuel, né? Carvalho Neto já veio, a Adriana já veio. Ano que vem, né, Elane? A gente convida José Manuel para vir no próximo evento. Bom, a gente vai encerrar. Vocês querem, os meninos querem fazer algum agradecimento, como a Adriana fez? Um agradecimento bem rápido. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite, e dizer que
essas são iniciativas que valem muito a pena. Muito obrigado. Também agradecer, foi uma honra, um prazer. E quem quiser, olha, ouça no volume máximo, leia no volume máximo. Pronto, obrigada, gente. Até a próxima, então. Um beijo no coração de todo mundo. Tchau!